Vamos iniciar, né? Falando sobre a propriedade da multiplicação. Uma que aparece bastante, né? Depois ali do 8º ano, é a da distributiva, tá? O que acontece? Eu tenho aqui uma operação de vezes e eu tenho números dentro aqui, né? De colchetes, tá? O que eu tenho que fazer? Esse 2 que está fora, eu vou fazer a multiplicação com cada membro do que está dentro, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 2 vezes o primeiro aqui, ó, mais 3. Esse sinalzinho de mais, ele vai vir aqui, e o menos 2 vezes mais 4, tá? Então, só colorir um pouquinho aqui para você ver o que eu fiz. Então, se é o menos 2 vezes todos os membros que estão aqui dentro, tá? Então, aqui, ó, menos 2 vezes mais 3, menos 2 vezes mais 4, tá? O 2, novamente, o menos 2 está sendo multiplicado com todos os membros lá, tá? Continha de vezes com sinais diferentes, já visto anteriormente, né? Faz 2 vezes 3, 6, sinais diferentes, menos. Esse mais ainda continua aqui, porque eu tenho que fazer essa segunda parte da operação. 2 vezes 4, 8, menos com mais, menos. Olha só, ficou 2 sinais, um de mais, um de menos, um pertinho do outro. O que que está acontecendo aqui, tá? O que que eu tenho que fazer? Olha, quando acontece isso, é a mesma coisa que continha de vezes, tá? Sinais diferentes vai ficar positivo. É a mesma coisa que eu tivesse assim, ó, menos 6 mais 1 vezes menos 8, tá? É a mesma coisa, eu vou até aumentar um pouquinho aqui para você ver, tá? Então, esse mais com menos virou uma continha de vezes. Eu tenho que sempre lá seguir uma regra, né, de fazer as continhas de vezes e de divisão antes das continhas de mais e menos. Então, esse menos 6 fica aqui esperando a vez dele. E eu vou fazer esta continha de vezes. 1 vezes 8, 8 mais com menos, sinais diferentes, menos, tá? E aqui agora eu tenho dois números negativos, não é continha de vezes, então não vale a regra do sinal de sinais iguais, positivo, aqui vira uma continha de mais, tá? Então eu tenho 6 mais 8, 14, e o sinalzinho é negativo, tá? Por quê? Quando você tem continha de vezes e divisão, é uma regrinha de sinal. Quando você tem continha de mais e menos, tem outras regras de sinal, são separadas, tá? Aqui eu já estou no negativo e vou continuar andando na linha do negativo, tudo bem? Aqui eu não vou seguir muito no sinal, porque é mais para explicar a distributiva, tá? Conforme você vai avançando, nós temos as continhas, né, com letra. Aí o que acontece? As pessoas se estranham, né? Acha que não tem que fazer aquilo que é exatamente igual o que eu fiz com o 2, com o menos 2, tá? Aqui tem um passo a mais, mas dá pra gente já perceber. Então, eu tenho duas partes de uma expressão e o sinalzinho aqui, ó, de vezes, tá? O que isso quer dizer?
que eu vou ter que pegar cada membro da primeira parte aqui, ó, da primeira parte aqui, e multiplicar com os membros da segunda parte, tá? Então, vamos esquecer esse A aqui da primeira parte, vamos olhar só esse X, tá? Então, o que que nós temos aqui? X vezes X. Então, X vezes X, tá? E de novo, ó, o sinalzinho de mais, então vem o mais aqui. Eu tenho X vezes A. Então, X vezes A. Tá fácil aqui, porque é só sinalzinho de mais, sinalzinho positivo, a gente não tem que ficar pensando muito nisso, certo? E o A? Agora eu vou para a segunda parte. O A está na primeira parte daqui na primeira parcela, né? Eu vou multiplicar com todos da segunda parcela aqui, tá? Então, vai ser positivo, que tem um sinalzinho aqui de mais, A vezes X, mais A vezes A. Pronto. Parece uma sopa de letrinha, e é uma sopa de letrinha, tá? Mas a gente tem que entender que, independente do número que está aqui, o passo a passo que a gente vai ter que fazer, tá? Então, para concluir aqui, vou mudar de cor novamente, tá? Eu vou separar, ó. X vezes X, eu posso escrever X ao quadrado. Então, tem uma propriedade de potenciação, né? X vezes A, não tem muito o que fazer aqui, então eu vou deixar o X vezes A. Ah, mas tem um A, X e um X vezes A. Já vimos no outro vídeo que a ordem dos fatores não altera o resultado. Eu não sei quem é X, eu não sei quem é A, mas eu sei que eles são a mesma coisa, tá? Então, quantas vezes aparece o X vezes A? Uma vez, duas vezes. Eu só troquei de lado. Então, eu tenho aqui duas vezes o X vezes o A, tá? Então, eu vi lá no vídeo anterior que a ordem dos fatores não altera o resultado para multiplicação. Então, eu escrever x vezes a ou a vezes x é a mesma coisa, tá? Então, eu posso falar que os dois são x vezes a, por isso que eu tenho 2 vezes x vezes a, certo? Tá? E depois, aqui no finalzinho, o a vezes a, propriedade de potenciação, a ao quadrado, tá? Quando que você começa a ver isso aqui? Lá em produto notável, tá? Então, 8º ano, 9º ano, começa a ver isso aqui em produto notável. Só dei uma arrumadinha aqui. É o famoso, né? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo membro, né? Mais quadrado do segundo membro, tá? Então, da onde que veio isso? Veio da distributiva, tá? Então, tudo isso que foi feito aqui, tá? Da distributiva, ela pode ser feita com qualquer valor. Por isso que quando a gente coloca letra incógnita, quer dizer que esta regra vale para qualquer número, seja de positivo, seja de negativo, seja de fracionário, né? Vocês que gostam de colocar aí uma vírgula, adoram transformar 1 sobre 2 para 0,5, tá? Então, fiquem à vontade, porque vale para todo e qualquer número. A regra continua igual. Claro que a gente sempre tem que olhar a situação dos sinais, as operações, a ordem que elas são feitas em primeiro lugar, tá? Mas a distributiva, ela continua igual, a regra, ela continua igual. Tudo bem?